Vamos então com a nossa convidada. Pode colocar aqui, por favor, e já vai mudando a tarja aí para a gente se orientar aqui. Muito boa tarde, Biazita, tudo bem? Infelizmente, o nosso primeiro encontro aqui na TVT é para falar de um momento tão crítico, mas nada mais apropriado de ouvir uma especialista em geopolítica para a gente compreender melhor o que está acontecendo. Boa tarde, como é que você recebeu essa notícia e se isso tem alguma surpresa para você que está acostumada com as análises, né, da nossa geopolítica? Boa tarde, Bia. Boa tarde, boa tarde. Prazer estar aqui. A gente já tinha uns 2 dias, alguns burburinhos dos bastidores internacionais de que teria um ataque de Israel a Irã. A gente não sabia exatamente quando seria esse ataque. Mas quando os Estados Unidos começou a esvaziar as missões diplomáticas do Iraque, e o Iraque, quando a gente olha o mapa, né, em relação ao Irã e Israel, a gente tem o Iraque, a Síria, a Jordânia ali no meio do caminho, a gente percebeu que já havia um processo de pré-ataque de Israel. Esse ataque de Israel é uma declaração de guerra. É importante a gente deixar isso muito claro, assim. Israel não tinha nenhuma motivação para alegar a autodefesa, né? Israel optou por uma agressão. Ele cometeu crime de agressão, inclusive, de acordo com o direito internacional, ao atacar o Irã sem nenhum tipo de ameaça iminente do Irã contra Israel. Inclusive, o Irã estava numa discussão diplomática com os Estados Unidos sobre o projeto nuclear iraniano. Então, esse ataque, a gente tem algumas versões internacionais, né, que pode ter sido uma pressão, né, de Israel para que Israel submeta já não, o Irã se submeta ao projeto, né, ao plano nuclear americano, que seria enriquecimento zero de urânio. Pode ter sido também um mau passo do Netanyahu, porque é importante dizer que quarta-feira o Netanyahu quase perdeu, né, o cargo de primeiro-ministro. Houve uma votação dentro do parlamento de Israel, onde nessa votação no parlamento de Israel tentou-se desfazer o parlamento, ele conseguiu fazer uma virada política e se manteve no poder, então ele abre mais uma frente de guerra, mas o que está muito claro nessa situação é que o mundo subestimou a força iraniana. Eu acho importante a gente pontuar isso. Desde ontem, quando Israel atacou de surpresa o Irã, muitos analistas internacionais começaram a achar que o Irã estava acabado naquele momento, até porque foi um ataque muito forte, um ataque muito bem planejado, mas hoje a gente já percebe que há uma virada no comportamento. O sistema de defesa iraniano está funcionando perfeitamente, ele conseguiu segurar vários ataques hoje, e a gente teve um ataque maciço, está tendo um ataque maciço contra Israel, e vamos enfatizar, atacar Tel Aviv e conseguir atingir o centro, o coração de Israel, inclusive o Ministério da Defesa israelense foi atingido, é sim uma demonstração de força iraniana muito grande. Então, essa resposta do Irã foi uma resposta forte, foi uma resposta que demonstrou que o Irã tem condições de ganhar. Na prática, ganhar essa guerra é quase impossível para o Irã, porque essa guerra é uma guerra, sim, de procuração, né? Essa guerra não é uma guerra de Israel contra o Irã, é uma guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã. E sendo uma guerra de procuração, você tem um apoio brutal dos Estados Unidos a todo esse processo. A gente ouviu várias bravatas hoje, inclusive do Trump, sobre a questão iraniana, e aí o Irã faz uma resposta à altura, porque assim, várias localidades de Israel estão sendo atacadas. A gente tem muitas imagens de Tel Aviv porque é o centro de Israel, é o centro político, econômico, cultural, mas várias cidades israelenses estão com imagens de ataque. O ataque é massivo, o ataque é extremamente massivo, então assim, é uma situação complicada que pode sim levar a uma escalada, a uma guerra geral ou regional. Por quê? Porque se Israel e Irã fizessem fronteira direta, a gente teria um conflito direto deles sem grandes abalos aos países que estão em volta. Mas a partir do momento que a gente está falando de uma diferença de mais de 1.600 quilômetros, onde é uma guerra aérea, principalmente, mais importante destacar isso, onde é uma guerra onde você vai utilizar muitos mísseis e drones, você tem um envolvimento, mesmo sem querer, de Jordânia, Iraque e Síria, além da Arábia Saudita, que pega um pedaço desse caminho de ligação. Então, esses países acabam sendo envolvidos, e quando a gente olha em termos de mapa, é praticamente o Oriente Médio inteiro envolvido numa guerra. Uma guerra essa começada por Israel. Isso que Israel fez é uma declaração de guerra ao Irã. E o Irã está seguindo todos os protocolos internacionais. Ele pediu uma reunião do Conselho de Segurança,
comunicou a agressão de Israel contra o Irã, nessa reunião que está acontecendo nesse momento. O direito à retaliação dele está contido na Carta da ONU. Agora, se essa guerra vai se prolongar ou não, essa que é a grande questão. Porque, se prolongar, nós teremos 2 pontos muito importantes do mundo com guerras de grandes proporções. A gente vai ter o leste europeu com guerra e a gente vai ter o Oriente Médio com guerra. Então, a gente percebe que há uma fala muito forte, inclusive, de líderes como a da China, da Rússia, né, Putin e o Xi, dando a entender que é importante procurar o caminho diplomático. Ao contrário da fala do Reino Unido, da França e da Alemanha, que por mais que falassem que o ataque não foi bom, ao mesmo tempo enfatizaram que Israel está utilizando o direito de autodefesa. Não está. Israel não estava sob ameaça para fazer esse ataque contra o Irã. Muito bem. Bia, uma das promessas do Irã ao ser atacado que o parceiro de Israel, de uma forma muito orgânica, que é os Estados Unidos, também sofreria retaliações. Você também tem essa expectativa de que vai acontecer? Acho que se tiver alguma retaliação aos Estados Unidos, o que eu duvido, porque o Irã ele tem feito um ataque muito estratégico, ele sabe exatamente até que ponto ele vai, até mesmo para a manutenção do território iraniano, seriam missões diplomáticas nos países árabes e missões diplomáticas americanas. Mas eu não acredito no ataque do Irã, porque o Irã, nos últimos anos, ele tem tido um trabalho diplomático muito forte e um trabalho quase que de conciliação. Então, para o Irã, ele está, na verdade, o seguinte: olha, eu não estou começando essa guerra com Israel, eu estou apenas respondendo um ataque que foi um ataque muito sério, porque matou lideranças políticas, lideranças militares, matou 2 grandes importantes cientistas físicos do Irã. Então, assim, foi um ataque muito sério, é uma resposta. Agora, o Irã, ele trabalha muito no terror psicológico, né? Ele tem essa capacidade de, antes de fazer um ataque, criar uma sensação de terror psicológico no espectador. Então, ele sempre deixa muito claro assim: ninguém está seguro a partir de agora. E ninguém está seguro mesmo, porque ele já demonstrou que ele pode atacar. Ele tem essa condição de falar: se eu quiser força total, eu destruo vocês, é muito mais forte do que ele utilizar a força total. E quando ele atinge Tel Aviv está em pânico. Porque, assim, Israel criou uma imagem para o mundo e para si mesmo de que ela é intocável, que o Estado de Israel é intocável. Só que Israel só guerreia desde então com países que não têm estruturas militares. Se a gente olhar, Gaza não tem força armada, o Líbano tinha uma força armada muito enfraquecida. Então, assim, Síria está completamente, né, destruída internamente, com uma briga interna política muito grande. Então, ele compra uma briga com um país que tem uma estrutura bélica organizada. Na ativa, se eu não me engano, o Irã tem quase 900 mil pessoas na ativa militar, entre guarda revolucionária e forças armadas, sem contar os que não estão na ativa. Israel tem 180 mil ativos, se eu não me engano, 200 a 300 mil não ativos. Ou seja, se fosse uma guerra de fronteira, Israel corria a chance de perder. Ela ganha porque ela tem uma tecnologia de uma guerra aérea que não é nem dela, é dos Estados Unidos. Mas, inclusive, os Estados Unidos já está deslocando alguns apetrechos bélicos para Israel, porque para um domo de ferro não está aguentando. Isso já é um aviso deles. E esse domo de ferro foi colapsado ano passado naquele mega ataque do Irã a Israel. O domo de ferro ele teve danos significativos naquele ataque, e a gente está vendo os danos significativos aqui. Porque permitir a passagem de mísseis para Tel Aviv, por mais que eu me fale assim, ninguém morreu, mas o dano psicológico para o israelense saber que ele está na mira, que ele pode vir a ser atingido por um míssil, por um drone, porque o sistema de defesa não é suficiente, é muito impactante para eles. E isso também abre uma brecha para os outros inimigos da região. Israel só não é atacada pelos outros países na região por causa dos Estados Unidos. No momento que Israel não tem Estados Unidos, ele é um país extremamente vulnerável na região. É importante a gente destacar isso, né? A proteção de Israel é os Estados Unidos. E é uma ingenuidade as pessoas acharem que os Estados Unidos não está envolvido nesse ataque. Os Estados Unidos está envolvido nesse ataque até o pescoço. Israel jamais faria um ataque contra o Irã se não tivesse os Estados Unidos e o Trump por trás. E quem lembra dos discursos do Trump na campanha eleitoral do ano passado, ele dizia: o nosso grande inimigo no Oriente Médio é o Irã tem que ser destruído. O Trump sempre quis uma guerra com o Irã. Então, isso aí é Trump e Netanyahu, juntos. Separar os dois, dizer que os Estados Unidos não está nessa, chega a ser ingenuidade midiática, que a gente está vendo na grande mídia. Muito bem.
Bia, exato. Em relação ao conflito de Gaza, você acha que essa movimentação bélica agora, essa reestruturação aí, pode interferir no que está acontecendo, esse genocídio em Gaza, não? O que pode interferir nesse momento é o seguinte: Israel vai precisar chamar militares que estão em Gaza, isso é um fato. Ela precisa, o Irã mostrou força. E esse mostrar força faz com que Israel precise se reorganizar internamente. A gente percebe que o governo de Israel menosprezou o poder bélico do Irã. Não só o governo de Israel, como boa parte do mundo. Então, se o Irã tem condições de entrar numa guerra com Israel, Israel precisa ter toda a sua estrutura em função dessa guerra. Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que Israel tem utilizado mercenários ultimamente. Então, ele também pode aprofundar o genocídio em Gaza enquanto o mundo está olhando a guerra contra o Irã. Porque o Netanyahu ele também faz isso. Ele abre frentes de guerra para que as pessoas percam o foco sobre Gaza. Ele fez isso, inclusive, no período da guerra contra o Hezbollah, que na verdade era contra o Líbano. E aí a consequência disso é que as pessoas não olhem para Gaza e aí a aniquilação se aprofunde. Ela vai se aprofundar. A gente tem uma situação em Gaza aterrorizante, a gente tem a quantidade de mortos, é uma coisa muito grande. A gente tem um processo de genocídio a todo vapor, e ele pode ser, inclusive, acelerado nesse momento que o mundo vai prestar atenção no conflito Irã e Israel, e aí Israel pode acelerar o massacre contra o povo palestino. Muito bem. Aqui no Brasil, como é que você avalia se a gente pode ter algum tipo, mesmo que seja na questão dos combustíveis, ou mesmo na relação do poder, né, do governo da União, que está sendo cobrado, inclusive nesse momento, de uma forma mais intensa, né, para que rompa relações com Israel? Você acha que isso também pode influenciar aqui na perspectiva do governo? A influência direta que a gente vai ter vai ser na economia, né? O petróleo ele disparou, hoje ele chegou a subir 17%. Então a gente vai ter essa influência direta na economia. Uma guerra dessa proporção leva uma perspectiva de colapso econômico na região. É sempre bom lembrar que o Irã faz parte do BRICS, que existe uma estrutura de rota da seda fortíssima naquela região e que pode ser afetada economicamente. E isso é uma das motivações do Irã não querer a guerra, para não destruir a infraestrutura montada, inclusive pela China na região. Já acabou, há um mês atrás, acabou de inaugurar um grande trem de ligação importantíssimo para o comércio naquela região. Então, assim, a gente vai ter esse impacto imediato econômico. Em termos de relação Brasil-Israel, já há alguns tipos de boatos de que o Celso Amorim, o Lula, já têm se reunido para discutir sanções econômicas contra Israel e o rompimento de alguns acordos na área militar com Israel. Porque aí, eu costumo dizer, assim, o rompimento diplomático, ele é bonito de ver, mas ele não tem a mesma eficácia do que sanções econômicas totais e cortes de relações comerciais. Cortes de relações comerciais com países como Israel destroem esses países internamente. Então, se vários países do mundo fizerem cortes econômicos, fizerem sanções econômicas, suspenderem contratos comerciais com Israel, o impacto é muito forte. O Exército Brasileiro tem contratos com Israel e está se analisando o rompimento desses contratos já, essa é a fala nos bastidores que a gente sabe. Agora, o Itamaraty liberou uma nota muito forte, importante dizer também, e nessa nota do Itamaraty, o Itamaraty diz que Israel agrediu a soberania iraniana. E essa é uma fala muito forte, porque deixou bem claro que Israel é o agressor. A nota do Itamaraty coloca Israel como agressor. Só a China fez uma nota tão forte como o Itamaraty. Ou seja, o Brasil tem se posicionado muito fortemente contra as agressões de Israel no cenário internacional. Muito bem. Biazita, querida, muitíssimo obrigado. Você é sempre muito precisa nas suas análises, num momento tão tenso como esse. Muitíssimo obrigado. Um excelente final de semana na medida do possível. A gente se fala em breve. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Tchau, gente.